Em Colossenses 2,18, nós já vamos ler. Eu queria falar com vocês a respeito do problema que estava tendo na igreja que estava em os Colossenses, né? Em Colossos. Lá era uma igreja que estava passando por muita dificuldade na parte doutrinária, porque muitos se intitulavam profetas, reveladores de sonhos, pessoas que tinham visões, né? E acabavam perturbando os colossenses. Tanto que o capítulo 2 do livro de Colossenses, Paulo, ele manda essa carta para lá para poder ajudar eles a não ter medo de repreender tais pessoas. Porque, note, quando um líder ele é muito influente, quando ele começa a colocar coisas na igreja que não provém de Deus, não está escrito na Bíblia, esse líder ele fica até difícil de ser refutado, porque as pessoas ficam com medo ou com vergonha de criticá-lo ou de interrogá-lo, né? De refutá-lo. Então, aí ele começa a ter liberdade para poder estar falando aquelas coisas. Mas Paulo manda os irmãos da igreja de Colossos para fazer o quê? Para repreender essas pessoas e não ouvi-las. No capítulo 2, no versículo 18, Paulo ele chega a recomendar assim, ó: ninguém vos domine pelo seu bel prazer. Aqui ele já está falando já de um líder autoritário, porque todo líder que ele é muito autoritário e se intitula um homem que não tem falhas, esse homem ele já está fora dos padrões bíblicos de um pastor. Por quê? Porque ali ele vai botar as heresias dele e não vai ser questionado. Não vão perguntar nada para ele, ele não vai aceitar pessoas criticando ele, pessoas refutando ele, porque ele é autoridade, ele é autoritário, né? Então, olha só: ninguém vos domine pelo seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos. Porque geralmente essas pessoas que se intitulam ter visões, ter muita revelação, elas são pessoas autoritárias. Elas não aceitam questionamentos, não aceitam de maneira nenhuma. E elas dizem ainda que se você questionar ela, você está questionando Deus e o Espírito Santo. Não, sendo que Paulo está dizendo, ó: ninguém vos domine pelo seu bel prazer, né? Pelo seu bel prazer, com pretexto de humildade, sabe? Ainda vem com aquela humildade fingida, né? Deus me deu essa visão, ele me deu essa revelação, nem sei porquê, sabe? Eu sou um pobre coitado, sabe? Mas por trás ele quer expressar aquilo que está no coração dele. Ó, humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Paulo chega até a dizer que as visões deles eram carnais. Por que culto a anjos? Note que quando uma pessoa começa a mudar a doutrina bíblica, ela sempre vai vir com uma história. Ou ela teve um sonho, ou uma visão, ou um anjo falou com ela, é uma revelação. Que absurdo! Na igreja lá dos Colossenses já estava tendo pessoas dizendo que deveriam cultuar a anjos, sendo que anjos nunca aceitaram a adoração de homens. Qual o único anjo que queria receber a adoração? Ele até propôs a Jesus, em Mateus 4, se prostrado me adorar, te darei tudo isso daqui. Então, meus irmãos, cuidado com falsas visões, com falsas revelações, e não tenha medo de refutar, de interrogar, de perguntar: mas da onde você tirou essa visão? Com base em que você está falando isso? Hoje nós vivemos uma igreja, aqui pelo menos no Brasil, igreja que está cheia de misticismo, crendices, acredita que levando objetos vão ser abençoados, vão ter uma vida transformada, que a água ungida, que o óleo ungido vai expulsar o demônio. Então tome cuidado, irmãos, porque todas as pessoas que querem introduzir doutrinas
não bíblicas, elas sempre vêm com esse argumento de visões, que tiveram sonhos, que Deus falou com ela, que revelações. Deus pode falar? Pode. Mas como a gente vai saber se a profecia, a revelação é de Deus ou não? Se ela tiver de acordo com a Bíblia. Agora, se a Bíblia diz, lá em Deuteronômio, se eu não me engano, Deuteronômio 13, que Deus, ele permite até os falsos profetas aparecerem, para ver se o povo dele vai ser fiel às Escrituras. Se ele profetizar e não cumprir, é porque não é de Deus. Se ele profetizar e não tiver embasamento bíblico, não é de Deus. E a gente não pode ter medo de denunciar o erro. E falar, não, isso não é de Deus. Eu não vou me submeter a algo que eu não tenho certeza. Que eu não sei se é. Aí eu vou buscar na Bíblia. Se eu ver que a Bíblia não aprova tal prática, eu devo condenar essa prática. Paulo lá aos Gálatas capítulo 1, ele diz assim a seguinte coisa, se nós mesmos, se um dia a gente ficar louco e nós mesmos mudar aquilo que nós já viemos pregar, ou desça um anjo pregando algo que não esteja aqui na Bíblia, que se torne anátema, né? Quem foram as pessoas que o anjo foi lá, falou com ele, deu uma nova revelação, né? Apareceu um anjo, deu uma nova revelação, a revelação para os últimos dias, né? Pessoas que tiveram sonhos e visões. Então tome muito cuidado, irmãos, com falsas profecias. Culto a anjos, olha só, nem anjo ele quer a adoração dos homens, porque ele sabe que a adoração é só para Deus. E os colossenses estavam vivendo isso. Pessoas lá dizendo que teria que fazer culto a anjos. Provavelmente falaram, eu tive uma revelação à noite, que a gente tem que cultuar essa noite aqui, a campanha para o anjo Gabriel. Olha, meus irmãos, que absurdo. Então tome muito cuidado com falsas profecias, com heresias que está entrando na igreja cristã no Brasil. Deus tenha misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus.